Leitura 275, Miqueias, 1 a 4, Projeto 365, 2 de outubro de 2023. Miqueias 1. Serve como uma introdução à mensagem profética de Miqueias, dando avisos de julgamento e destruição sobre Israel e Judá devido à sua idolatria, injustiças sociais e decadência moral. A acusação do Senhor contra Israel e Judá. Miqueias começa declarando que sua mensagem vem do Senhor, que está descendo de seu santo templo para pronunciar julgamento contra a terra. O profeta se concentra especificamente em Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel, e Jerusalém, a capital do Reino do Sul de Judá. Miqueias usa linguagem simbólica para descrever a devastação que se aproxima, incluindo as montanhas derretendo como cera e os vales se abrindo. Essas descrições enfatizam a magnitude do julgamento de Deus. Lamentação e luto. O capítulo continua com uma lamentação sobre a destruição que cairá sobre as cidades e vilas de Judá e Israel. Miqueias usa jogos de palavras e trocadilhos para descrever as calamidades que cairão sobre eles. O povo é chamado a lamentar e lamentar, pois o julgamento será rápido e devastador. Consequências da idolatria. Miqueias denuncia a idolatria e o pecado de Israel e Judá, que levaram à sua punição iminente. O profeta usa descrições vívidas de luto e vergonha para ilustrar as consequências de sua rebelião contra Deus. Ele menciona a cidade de Gate, sugerindo que até as nações pagãs estarão cientes do julgamento que recairá sobre o povo de Deus. Resposta de Miqueias. O capítulo termina com uma resposta pessoal de Miqueias, que expressa seu próprio lamento e pesar pela destruição que se aproxima. Ele observa que a ferida é incurável e se espalhou até os portões de Jerusalém. Em resumo, Miqueias 1 apresenta a mensagem profética de Miqueias ao entregar uma mensagem de julgamento iminente e destruição sobre Israel e Judá. O capítulo enfatiza as consequências da idolatria, injustiças sociais e decadência moral, destacando a severidade da resposta de Deus à desobediência de seu povo. Miqueias usa linguagem vívida e simbólica para descrever a devastação que virá sobre as cidades e vilas, bem como o luto e a vergonha que se seguirão. O capítulo serve como um alerta sobre as consequências de se afastar de Deus e a importância de atender ao seu chamado à retidão e ao arrependimento. Miqueias 2. O profeta Miqueias continua sua mensagem de julgamento e repreensão contra o povo de Israel e Judá. Ele aborda várias formas de injustiça social e adverte sobre as consequências de seu comportamento pecaminoso. Condenação da ganância e exploração. Miqueias começa condenando aqueles que elaboram planos perversos e exploram os outros para seu próprio ganho. Ele repreende aqueles que cobiçam campos e os apoderam, juntamente com suas casas e heranças. Miqueias prevê que esses indivíduos gananciosos enfrentarão julgamento e serão despojados de sua riqueza adquirida de forma ilícita. O capítulo enfatiza a futilidade de seus esquemas e a certeza da intervenção de Deus. Uma mensagem para os falsos profetas. O capítulo muda para abordar os falsos profetas que enganam o povo com mensagens vazias e enganosas. Miqueias repreende aqueles que pregam mentiras e enganos, prometendo paz e prosperidade enquanto ignoram os pecados da nação. Ele adverte que esses falsos profetas experimentarão vergonha e desgraça, e as pessoas que seguirem serão levadas ao cativeiro. Uma promessa de restauração. Em meio às mensagens de julgamento, Miqueias oferece um vislumbre de esperança. Ele profetiza que Deus reunirá um remanescente de seu povo do cativeiro e os restaurará em sua terra. Miqueias retrata uma procissão triunfante dos exilados que retornam liderados pelo Senhor como seu pastor. O capítulo termina com uma promessa de bênção e libertação para aqueles que permanecerem fiéis. Em resumo,
Miqueias 2 continua a mensagem de julgamento e repreensão do profeta contra o povo de Israel e Judá. O capítulo denuncia a ganância, a exploração e a injustiça social, enfatizando as consequências desses comportamentos. Miqueias também critica os falsos profetas que desencaminham o povo e adverte sobre sua queda final. Em meio às mensagens de julgamento, o capítulo oferece uma mensagem de esperança e restauração, destacando a fidelidade de Deus ao seu remanescente. O capítulo serve como um chamado ao arrependimento, um lembrete das consequências da desobediência e uma promessa da libertação final de Deus para aqueles que permanecerem fiéis a Ele. Miqueias 3. Ao iniciar o segundo oráculo, Miqueias I se dirigiu aos governantes corruptos de Israel, que deveriam estar cientes da injustiça. No entanto, sua conduta para com os pobres era como a matança de animais. Portanto, quando veio o julgamento e eles clamaram por ajuda, Deus não respondeu. Falsos profetas também foram culpados perante o juiz porque enganaram o povo, profetizando paz quando eram alimentados, mas predizendo guerra quando não eram. Como os governantes, eles também eram motivados pela ganância. Portanto, tendo cegado os outros, eles também seriam atingidos pela cegueira e pelo silêncio. Miqueias, em contraste com os falsos profetas, falou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, sua mensagem era autoritária e verdadeira. Todas as classes dominantes são culpadas, governantes julgados por recompensa, sacerdotes ensinados por aluguel, e profetas adivinhavam por dinheiro. Durante todo o tempo, eles foram enganados pensando que o Senhor lhes daria favor porque se identificaram com ele. Consequentemente, a nação seria destruída, cumprida por Nabucodonosor em 586 a.C. Miqueias 4. Contém uma profecia de futuras bênçãos e restauração tanto para Israel quanto para as nações. Também enfatiza o estabelecimento do reino de Deus no monte do Senhor. Bênçãos futuras para Sião. Miqueias começa profetizando sobre um tempo futuro quando o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto de todos os montes. Esta montanha simboliza a presença de Deus e seu governo sobre as nações. Nesta era futura, pessoas de muitas nações virão para aprender os caminhos de Deus e andar em seus caminhos. Espadas serão transformadas em arados e lanças em podadeiras, significando o fim da guerra e o estabelecimento da paz. As pessoas viverão com segurança e desfrutarão das bênçãos da provisão de Deus. Restauração e redenção. Miqueias continua a falar de restauração, proclamando que Deus reunirá os rejeitados e os remanescentes oprimidos de seu povo. Ele os reunirá e os trará de volta a Sião. O reinado do reino de Deus será restabelecido e Jerusalém se tornará um lugar de autoridade e instrução divina. As nações que anteriormente se opunham a Israel serão julgadas e Israel experimentará redenção e vitória. O futuro triunfo de Israel. Miqueias contrasta a situação atual de Israel em trabalho de parto com o futuro triunfo que eles experimentarão. Apesar da dor e do sofrimento que estão enfrentando, Mica garante que Deus os resgatará e trará sua restauração. As nações que zombaram e menosprezaram Israel serão envergonhadas, Israel as dominará. Miqueias encoraja Israel a se levantar e debulhar as nações como grãos, indicando sua futura vitória e domínio.